Salve, salve galera, sejam bem-vindos novamente ao canal Além da Física. O meu nome é Gabriel e hoje eu queria bater um papo com vocês sobre literatura. Recentemente eu li este livro aqui, O Fim do Homem Soviético, da Svetlana Alexievich, e eu queria contar para vocês um pouco das minhas impressões, acerca deste livro. Você talvez já tenha ouvido falar dessa escritora, porque ela escreveu alguns livros que ficaram bastante populares, há algum tempo atrás, que são As Vozes de Chernobyl, que ela conta um pouco sobre o acidente nuclear que aconteceu lá na década de 80, e também A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é um outro livro sobre a Segunda Guerra Mundial e a participação das mulheres da União Soviética. Esse livro aqui, especificamente, ela vai tratar sobre o fim da União Soviética e a percepção das pessoas acerca dessa transição, que essencialmente era a derrocada, o fim do comunismo e o início do capitalismo nos países que formavam a União Soviética. Bom, antes de tratar do livro em si, eu acho que é legal falar um pouco dos acontecimentos históricos que envolveram a União Soviética, perto deste fim, só para que fique mais fácil de entender o contexto e a situação que as pessoas estavam vivendo lá. Em primeiro lugar, a União Soviética ela é uma consequência bastante direta da Revolução Russa de 1917, também conhecida como Revolução de Outubro ou Revolução Vermelha, em que os bolcheviques, que era um grupo liderado pelo Lenin, o Vladimir Lenin, eles tomaram o poder na Rússia czarista, aquele regime monárquico do Nicolau II. Eles tiraram esse cara do poder e começaram, a partir de 17, a instituir um modelo político socialista, algumas ideias socialistas. E a União Soviética ela se consolida, ela é criada oficialmente a partir de 1922. Então, a Rússia deixa de ser Rússia para ser União Soviética e vai anexando alguns territórios ao redor. Para a gente poder conversar sobre o livro, eu acho que é importante a gente conhecer pelo menos dois dirigentes da União Soviética muito emblemáticos. Tá? O primeiro deles é o Stalin. Tá? Eu imagino que você já tenha escutado esse nome em algum momento, porque ele ganhou muita projeção a partir da Segunda Guerra Mundial, como ele estava à frente da União Soviética, e a União Soviética de alguma forma segurou, reteve o avanço da Alemanha nazista, e foi o primeiro país a invadir Berlim, se eu não estou enganado. Então ele foi ganhando certa popularidade a partir da Segunda Guerra Mundial. E um segundo dirigente, que foi um dos últimos, se eu não me engano, talvez o último, que foi o Gorbachev, que ele esteve à frente da União Soviética de 85 a 91, e 91 foi justamente o ano em que a União Soviética acabou. E esse processo de encerramento da União Soviética ele foi acontecendo aos poucos, não foi algo que aconteceu da noite para o dia. E teve duas reformas sugeridas pelo Gorbachev que foram importantes para esse fim, que foram a Perestroika e a Glasnost. A Perestroika foi um processo de reformas econômicas. Então, ele devolveu terra para os camponeses que tinham perdido as terras por conta da coletivização lá dos anos 60. E um processo de transparência política, porque existia uma herança muito forte de um autoritarismo que já vinha lá do Stalin. Então, o Gorbachev ele tentou diluir
esse totalitarismo a partir dessas reformas, né? E ele fez coisas assim muito importantes. Eu diria, eu não estou fazendo um juízo de valor, né? Não estou dizendo se foi bom ou se foi ruim, mas foram coisas relevantes, tá? Por exemplo, ele permitiu a publicação de livros que estavam proibidos há décadas, ele libertou prisioneiros políticos, ele distribuiu, né, as terras de volta para os camponeses. Então foram movimentos, né, que foram acontecendo, que foram inserindo, querendo ou não, a União Soviética dentro de uma outra lógica, tá? Quer ver um outro exemplo? Ele permitiu, por exemplo, o investimento privado na União Soviética, né? Então, essa abertura econômica acabou levando, né, ao fim da União Soviética. E é nesse contexto, que a autora começa a conversar com as pessoas sobre as percepções dela acerca dessa abertura política ou do próprio fim, né, da União Soviética. E o que é bonito e o que chama a atenção é a forma como ela constrói esse panorama humano, né? Porque ela vai colhendo relatos de pessoas que viveram muitos anos na União Soviética, que viveram poucos anos da União Soviética, que não se lembram nada da União Soviética, ou que sofreram muito durante a época soviética, e ela vai construindo essa narrativa a partir de vários relatos, de dezenas de relatos. E o que é mais impressionante, e é o que me deixa encantado e até um pouco assustado, é a diversidade da percepção humana frente a um mesmo acontecimento, né? Historicamente falando, a gente tem os fatos, então aconteceu isso, 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 a União Soviética passou por isso, 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 o Stalin fez isso, isso, isso. Só que as pessoas, elas olham para esses fatos e elas criam uma interpretação que é própria, né? Então, isso é muito emblemático. E eu acho que foi por isso que eu gostei muito de ler esse livro, porque ele traz esse ensinamento, né, que a gente não pode olhar para um fato e tomar aquilo como uma verdade, ou olhar para a nossa própria reação e achar que aquilo é a forma correta de se entender um acontecimento, né? Eu acho que esse ensinamento para mim foi um dos mais fortes, né? Então, você tem, por exemplo, pessoas que foram presas, que foram mandadas para os campos de trabalho forçado lá na época do Stalin, né? Os gulags, e mesmo assim elas veneram a imagem do Stalin, né? Apesar de tudo que elas viveram. E aí você pensa, pô, mas como é que pode, né? Qual é o sentido? Eu acho difícil atribuir um sentido para isso, né? Mas a gente não pode, por exemplo, fazer um juízo de valor e dizer, putz, esse cara ele tá maluco. Porque a gente não consegue entender o que se passa na cabeça de uma outra pessoa, né? Então a gente não pode julgar. E o que a autora faz é justamente ouvir essas pessoas. O livro, essencialmente, ele é relatos. Em nenhum momento ela para dizer se aquilo que a pessoa falou é verdade ou não, se está certo ou não. Ela não está preocupada com isso. Então eu acho que ela tem, a Svetlana tem uma sensibilidade, né, para ouvir as pessoas e para transcrever isso num livro que é absolutamente impressionante. E tem um outro ponto que eu achei bastante impactante, né, durante a leitura do livro, que é o seguinte: a gente pensa, pô, a União Soviética de fato era uma vida dura, né? As pessoas tinham muito pouco e etc. Ok, razoável pensar dessa forma, não é o contexto completo, é uma visão um pouco restrita, né? Muito influenciada, por exemplo, pela forma ocidental, né, de enxergar o mundo e ver o capitalismo como algo muito benéfico, mas ok.
Mas com o fim da União Soviética, muitas guerras se iniciaram, né? Principalmente para garantir a independência de alguns países ou para garantir, por exemplo, a aquisição de territórios, né? Então, eu acho que uma coisa que fica muito clara é que a ideia de União Soviética, ela mantinha uma quantidade inimaginável de pessoas unidas, né? Ligadas. E quando a União Soviética acaba, as pessoas precisam de uma nova identidade, né? Então é interessante como a ideia, né, do homem soviético é algo que trazia, o que garantia a identidade para as pessoas também. Então isso fica muito claro no decorrer do livro, né? E tem relatos que mostram quantas pessoas sofreram, né, para se identificar com alguma outra coisa, né? Tem um termo aqui que ela usa no livro, que são os sovoks, né, que são as pessoas que de fato acreditavam ou que ainda acreditam no poder ou na soberania soviética, né? Porque para elas não faz sentido acreditar em outra coisa, porque elas simplesmente viveram nessa lógica por muito tempo, né? Então é legal porque a gente tá. Esse é um livro escrito por uma pessoa que nasceu na União Soviética, então ela se identifica com alguns valores, enfim, não sei se é correto dizer isso, mas ela viveu na União Soviética e hoje, né, ela não vive mais. Mas ela não está falando de uma experiência própria dela, ela está falando de uma experiência que foi absolutamente coletiva, que envolveu milhões de pessoas, né? E eu acho que isso é muito legal. É um livro que você tem que ler com muita calma, porque ele é muito denso, tem muitos relatos que são tristes, que são impactantes, que te fazem pensar sobre, essencialmente, a crueldade do homem, ou o absurdo que é alguns modelos e sistemas econômicos, né? Te fazem pensar sobre o egoísmo, mas também te fazem pensar, por exemplo, sobre o amor, sobre amizade. Então, é um livro sobre a vida humana, e é absolutamente bonito. Quem se interessar, eu recomendo fortemente esse livro. E para finalizar, eu queria ler só um trecho bem rápido, tá? É do comecinho do livro, para vocês sentirem como é que é essa narrativa. Nos anos 90, sim, éramos felizes. Já não podemos retornar àquela nossa ingenuidade. Pensávamos que a escolha tinha sido feita, que o comunismo perdera de maneira irreversível, mas estava tudo apenas começando. 20 anos se passaram. Não nos assustem com o socialismo, dizem os filhos aos pais. De uma conversa com um conhecido meu, professor universitário, no fim dos anos 90, os alunos riam, contava ele, quando eu relembrava a União Soviética. Eles tinham certeza de que um novo futuro se abria diante deles. Agora o quadro é diferente. Os alunos de hoje já descobriram, já sentiram na pele o que é o capitalismo. Desigualdade, pobreza, riqueza descarada. Eles já viram bem de perto a vida dos pais, para quem não sobrou nada da pilhagem do país. E eles adotaram uma postura radical. Sonham com a sua própria revolução. Usam camisetas vermelhas com retratos de Lenin e Che Guevara. Um abraço e até a próxima.